Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, sejam muito bem-vindos à Missão Verde Oliva, beleza? Eu estou muito feliz em estar aqui, eu queria começar falando isso, eu queria agradecer principalmente a presença de todos vocês. Essa é uma live que tem um significado muito importante para mim, porque além de ser a primeira live, é uma live que eu dediquei muito tempo e esforço para organizar tudo que me fez ser aprovado em 12 concursos militares e tá passando para vocês é uma coisa muito importante para mim, porque assim como algumas pessoas que eu olhava no curso e me influenciava, eu quero também ser um fator influenciável para vocês, tá? Eu quero influenciar a vida de vocês para que vocês melhorem a vida de vocês, para que vocês realizem o sonho de vocês. Então assim, estamos juntos nessa, beleza? Vocês estão me ouvindo aí? Manda uma bandeirinha do Brasil aí no chat se vocês estiverem me ouvindo. Tá me ouvindo? O som tá bom? O áudio, a imagem, tá tudo tranquilo? Tá, beleza, então vamos continuar, tá? Eu tô muito feliz mesmo e eu queria começar sabendo até onde a minha mensagem vai chegar. Então assim, me diz aqui de onde você se você já começou a estudar, beleza? Vamos lá. Então, eu vou começar falando que eu sou de Brasília, vim do Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro minha vida inteira. Já morei em Mato Grosso do Sul, para fazer o básico da ESA, mas hoje eu estou em Brasília, muito feliz inclusive, é uma cidade maravilhosa. Me diz aí de onde você é, de onde você está falando e eu quero saber onde é que a minha mensagem está chegando, tá? Tem muita gente do Rio, tem gente também de Brasília. Cadê? É isso aí, pessoal. Então me diz agora se vocês já começaram a estudar, até porque os editais já saíram, tá? Deixar bem claro isso aqui. Hoje é a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Vou contar para vocês a minha história, vou contar tudo para vocês. E eu queria saber também se vocês já conhecem os concursos militares ou se vocês estão aqui hoje para conhecer. Comenta aí, deixa aí para a gente poder ler, para a gente poder interagir, beleza? Então vamos lá. Diz aí nos comentários o que vocês são. Já prepara a tua água, tá? Que eu já preparei a minha, 2 garrafas inclusive para essa live, porque eu vou ficar sem voz em algum momento. Já separei também uma colinha ali para poder, como é uma live muito importante, eu não quero deixar nenhum detalhe de fora, então eu separei sim, vocês vão me ver olhando ali às vezes, tá? De vez em quando, para poder dizer para vocês tudo o que realmente tem que ser dito, tá? Para não faltar nenhuma informação. Vamos lá? Vamos tomar água, vamos começar. Já toma o seu café, já pega essa live, já compartilha essa live pro teu amigo. Vambora. O pessoal tá entrando aí. O pessoal não tá parando de entrar. Então vamos começar essa live. Mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Tem bastante gente de todos os lugares. Estou vendo aqui Rio de Janeiro, Brasília. Tem gente do Espírito Santo também, São Paulo. Muito interessante, muito feliz inclusive, que é a primeira live, né? A gente fica muito feliz. E é isso aí, pessoal, vamos começar já falando aqui, vamos conversar. E eu quero a atenção de vocês, tá? Porque hoje eu vou mostrar o passo a passo para você ser aprovado no concurso da ESA e da SpaceX ainda desse ano de 2025. Então assim, eu vou contar para você a experiência de como é passar rápido em um concurso, de como é que você consegue passar rápido, tá? Te ajudar a isso. E mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, mesmo que você tenha uma rotina puxada, trabalho, escola ou outras responsabilidades, tá? Eu também tive isso, eu conheço muita gente também que teve, mesmo que você também esteja começando do zero, assim como eu comecei. Então vamos para cima, vamos continuar falando, porque eu vou te mostrar técnicas que eu usei para ser aprovado, tá? 12 vezes, 12 vezes, 12 concursos, 12 provas que eu fiz e eu passei dentro das vagas, classificado, aprovado, tá? E em 6 concursos diferentes. Então vamos lá. Isso tudo, lembrando, com 21 anos de idade, estudando pelo Progressão Militares. Então assim, confia na gente totalmente, confia neles totalmente, porque é só vitória, só sucesso. E pô, hoje eu realizei o meu sonho graças ao meu esforço, graças a Deus e principalmente também a ajuda de mentores, professores desse curso. Beleza? Então vamos lá, vamos entrando aí.
Vamos entrando, vamos começar essa live, já compartilha pro teu amigo, mais uma vez, estou falando isso porque é uma live muito importante, vai mudar a sua vida daqui em diante, eu vou te pagar bisus que você nunca ouviu de nenhuma outra pessoa, então vamos lá, beleza? E desses concursos que eu passei, incluindo a ESA, a EA e outras que eu vou contar em detalhe daqui a pouco, e eu vou te mostrar também o que você vai precisar fazer para ficar de igual para igual com pessoas que estão estudando há muito tempo. Isso tudo em pouco tempo, tá? Mesmo que você tenha uma base de estudos igual a que eu comecei, muito mais fraca que o normal. Pô, na minha escola não tinha professor de matemática, faltava professor de física, faltava professor de história e geografia. Então, assim, é muito importante que você saiba que tem como sim, mesmo que você tenha uma base fraca, entendeu? Então, vamos embora. Mesmo que você tenha vindo de uma escola pública fraca, igual eu falei, assim como eu vim, pô, eu me contentava com 5, com 6. Enquanto não ligavam para minha mãe lá, para mim tava tudo certo. E eu não sei vocês, mas eu era dessa forma. Eu queria tirar o meu 5 ali, tá de boa. Tirava o meu 5, não fazia nem trabalho mais. Cagava e andava para outras provas. E eu quero saber como é que você é. Comenta aí. Comenta aí. Porque se fosse para escrever uma coisa no chat, seria um 5. Se eu fosse colocar. Porque eu só fazia o 5 para vocês verem como é que são as coisas. Então eu só fazia o 5 de boa ali. Para poder só ser aprovado, só passar na escola mesmo. Terminar aquele período de escola ali. E quando era bom, tirava 6. Então assim, eu quero saber de você. Comenta aí como é que você era, que tipo de aluno você era. Comenta na live, vamos interagir, vamos conversar. Então assim, se você era esse aluno como eu era, só queria tirar 5, eu vou fazer questão de te mostrar o que você precisa fazer para dar a volta por cima e conseguir ter chances reais de chegar na prova tão preparado quanto o pessoal que já estudava antes. Então assim, tem vários bizus, várias formas de estudar, várias formas de fazer a prova, várias formas de fazer revisão. Então eu vou pagar esse bizu para você. Então assim, mesmo que você tenha sido um aluno como eu fui, você tem chance sim, porque eu sou a prova viva. Vocês podem ver tudo isso aqui. Então eu sou a prova viva de que tem como sim ser aprovado sendo um aluno nota 5 que só estuda para poder ser aprovado no ano e fechou, tá? Não ficar de recuperação no caso. Até porque recuperação é uma baixaria. Eu não queria o 10, mas eu também não queria ficar de recuperação. Então eu corri atrás ali do meu 5, fechou. Mas antes de tudo, eu quero ser muito sincero com você, tá? Aqui eu não vou fazer promessa fácil, não vou falar para você que é muito fácil, não vou falar para você que você não precisa estudar para poder ser aprovado em concurso. Pelo contrário, tá? Você vai sim precisar estudar. E se você já viu alguém aí comentando que dá para ser aprovado estudando só 1 ou 2 horas por dia, não cai nesse papo, tá? Não cai, jamais cai nesse papo. Pode até acontecer, conheço pessoas inclusive, só que assim, não é comum e não é o caminho mais seguro você deixar essa responsabilidade em 1 ou 2 horas de estudo. Porque assim, para você transformar uma base fraca numa base boa para fazer um concurso, qualquer concurso que seja, não importa que seja difícil ou fácil, você vai ter que ralar, então você vai ter que estudar um pouco mais que o normal, mas assim, o que eu tô te garantindo é que dá, entendeu? É que dá para você ser aprovado sim. Então vamos lá, se você tem teu dia inteiro livre, vamos usar isso da melhor forma. Se você trabalha o dia todo, também dá, tá? A gente vai transformar o pouco tempo que você tem de estudos em tempo de altíssima qualidade. Então você vai estudar de forma correta, entendeu? Você vai estudar de forma correta. As 3 horas, 4 horas que você tem no dia, você vai estudar de forma correta. Então a gente vai te ajudar a isso, entendeu? Com o método certo e a intensidade dá sim para virar o jogo, com certeza. E agora eu já te aviso, aqui é papo reto, tá? Eu não vou ficar contando historinha, não vou ficar falando para você mentira, não quero vender mentira aqui, tá? Eu quero contar a verdade, eu quero contar a minha história, eu quero contar o que eu passei. Essa trajetória, já vou te avisando, ela não vai ser tranquila. Não foi tranquila para mim, não foi tranquila para as pessoas que hoje trabalham comigo e foram aprovados trabalhando ou só estudando. A vida não é tranquila também para quem só estuda, pessoal. Mas eu quero dizer para vocês, acima de tudo, é que vale muito a pena. Hoje eu olho para trás e a atitude que eu tomei para aquela decisão de entrar, de tentar, eu olho para trás e eu faria tudo de novo exatamente como foi. Então assim, exatamente como foi, não precisa ser melhor. Eu podia falar aqui que poderia ser melhor, que eu poderia ter estudado um pouco mais para passar antes.
tá? Mas não, eu faria tudo exatamente da mesma forma, porque eu tomei a decisão de continuar, de iniciar, e hoje eu tô aqui. Então não existe nada no Brasil melhor do que você ser concursado. Eu tenho vários amigos aqui em Brasília que são concursados, policial legislativo, PM daqui, bombeiro, vários amigos concursados, e assim, a vida, ela melhora. Eu tô aqui para falar de ESA, tô aqui para falar de SpaceX, o assunto da live hoje é Missão Verde Oliva, porém, existem outros concursos, e o nosso assunto aqui é o que? Ser aprovado em pouco tempo, estudando da maneira certa, tá? Às vezes não só em pouco tempo, mas estudando da maneira correta. E eu quero te explicar o porquê que vale a pena. Pô, hoje eu tenho estabilidade, eu tenho meu salário garantido, eu tenho assistência técnica, eu tenho assistência médica, férias, eu tenho um plano de carreira onde eu sei que eu vou ser, como é que fala? Promovido com o tempo certo, tempo correto. Você trabalha para o governo, então não para empresas que hoje está bem e amanhã pode fechar a porta, tá? É um governo federal, então o teu salário todo dia primeiro ele vai estar ali. E como militar, cara, você tem vários outros tipos de coisas que vão aumentar a tua qualidade de vida. Então você tem porte de armas, você pode andar com o seu armamento para cima e para baixo, porque é uma segurança para você e para sua família. Se você não gostar de andar com armamentos na rua, você pode ter a posse, então você pode deixar lá dentro de casa. Você tem promoções, como eu já disse, programadas. Então eu sei quando eu vou ser promovido, entendeu? Tem oportunidade de crescer, oportunidade de fazer cursos, estágios. E outra, é um ponto muito positivo, você tem a oportunidade de conhecer o Brasil todo. Hoje, eu ainda sou um pouco moderno, tenho 4 anos de exército, e eu já conheci, para você ter uma ideia, 2 lugares, já morei em 2 lugares no Brasil. Tirando o Rio de Janeiro, que eu já morava antes, e se eu não tivesse morado no Rio, iam ser 3 lugares, tudo isso em 4 anos. Então assim, é uma oportunidade gigante. Eu saí do Rio, hoje estou em Brasília, já rodei o país, já fui para o Rio Grande do Sul em missão, tudo isso de graça sendo bancado pelo Exército. Não é sendo bancado pelo Exército, assim, a gente vai para a missão e você vai receber a mais por isso, tá? E tem um outro ponto importante, que como eu disse agora, você vai receber a mais. A sua vida financeira, ela muda, são várias oportunidades que você vai ter. Você sai daquela situação que tu pede limite no banco, te oferece R$ 800 e ainda te ligam para cobrar depois. Pô, hoje o banco liga para te oferecer crédito. Pô, você quer crédito? Você quer aumentar o seu limite para você comprar sua moto, você comprar seu carro, financiar no seu nome, tá? Para você tirar o seu apartamento. Então assim, a gente tem oportunidade hoje que o paisano não tem, que o cara que não é concursado ele não tem, porque a gente já tem uma coisa certa na nossa carreira. O nosso salário ele é certo por bastante tempo, tá? A gente tem a estabilidade, a garantia de que aquele salário ele vai ter. E as empresas gostam disso na hora de oferecer o crédito para você, na hora de te oferecer uma oportunidade de você ter uma casa, dar uma dignidade para o seu filho, para sua família. Então assim, vale muito a pena. Então, pô, eles vão puxar o teu CPF lá, vai aparecer sargento, oficial, estabilidade, renda. E é por isso que eu te digo, a aprovação ela muda tudo. Como mudou a minha vida, mudou a vida de vários amigos que eu conheci antes e hoje estão aqui comigo em Brasília, inclusive, e ela vai mudar a sua também. Então vale muito a pena, tá? E muda mesmo, tá? Esse dia eu estava até pensando em uma situação que aconteceu há pouco tempo, que os meus superiores estavam organizando uma missão rápida para o Tocantins, e eu estava aqui em Brasília, e aí, pô, eu era um dos únicos sargentos para ir na missão, e aí quando falaram isso eu pensei, pô, cara, não quero ir para Tocantins agora não, né, Palmas, tô tranquilo aqui, tenho meus compromissos, minha rotina, e assim, nessa missão, eu não era um sargento mais moderno, que geralmente é por antiguidade. E aí a gente conversa com eles, e aí, pô, já sou mais antigo, tem gente mais moderna. Mais antigo significa que eu tô há mais tempo no exército, tá? Do que pessoas que entraram agora. Então, geralmente a escala de serviço, a escala de missão, ela é feita dessa forma. Então, pô, como eu entrei antes com um camarada e ele é mais moderno que eu, geralmente ele que vai para essa missão. E aí foi quando, sem problema, ele foi lá e colocou outra pessoa. E naquele momento caiu minha ficha, pô. Há alguns anos eu estava no Rio de Janeiro, num CIEP Brizolão, para quem conhece, é a escola do Rio que, pô, geralmente não é boa, tá? E assim, onde qualquer nota tava bom, qualquer 5 resolvia. Eu ajudava meu pai, que inclusive é falecido hoje, infelizmente eu perdi meu pai há pouco tempo.
E eu ajudava ele como camelô. Meu pai é deficiente físico, sempre ajudei. Dos 9 anos eu comecei a trabalhar, trabalhei até ser aprovado e vim para a ESA, vendendo na rua, no sol, na chuva, batalhando, trabalhando muito. E hoje eu tô aqui, tipo, com voz ativa. Então, sendo referência para outras pessoas e tendo a liberdade de, algumas vezes, poder escolher, tá? A aprovação, ela muda tudo. E quanto antes você passar, mais antigo você vai ser. Então, por isso que a gente tá aqui conversando isso, tá? E, tinha assim, coisas que pareciam ser impossíveis para mim antigamente, e é isso que eu quero que vocês entendam, hoje elas viram rotina. Hoje elas são rotina. Parecia impossível antigamente eu botar na minha rotina, dar uma passeada no parque, correr aos sábados. Hoje é rotina, hoje eu acordo sábado de manhã, vou correr no parque, que é perto daqui, que é maravilhoso inclusive. E eu nunca imaginei, e aí é onde os sonhos viram realidade, tá? E você começa a sonhar ainda mais alto. Então, pô, hoje eu almejo até coisas maiores, tá? Por mais que onde eu esteja hoje seja muito bom. Isso é normal, tá? Nosso, do ser humano. Então, a gente quer sempre evoluir. Não é que a gente não está satisfeito que a gente está. Todos os dias eu agradeço por onde eu tô. Todos os dias eu agradeço por tudo isso aqui. Mas a gente quer evoluir. E, pô, voltando a falar sobre matérias, sobre como é que eu era na escola, cara, eu nunca imaginei que eu fosse bom, por exemplo, em matemática. Assim como eu tenho certeza que você também não. Pô, matemática é uma das matérias mais difíceis, mas eu fui. E assim, o meu pai sabendo disso, vendo eu colecionar um monte de aprovação, um monte de aprovação, pô, todas as vezes que eu fazia uma prova eu era aprovado, chegava, falava, ficava muito feliz. E quando uma coisa muda, muda tudo. Mas olha só, você também tem que entender uma coisa. A primeira grande mudança da minha vida não foi a aprovação na ESA. Antes disso, eu já queria terminar, eu já sabia que o ensino médio não ia me levar a lugar nenhum. É exatamente esse ponto que eu quero chegar, conversar com vocês. Que seria só mais um diploma sem trabalho. Muita gente acha que isso é vantagem. Então assim, eu também sabia que o concurso público era um caminho. Eu só não sabia quanto tempo ia levar para eu estudar, tá? E quanto ia custar. Pô, hoje um curso é muito caro, muito caro. E nem se eu era inteligente o suficiente para isso. Até porque, como eu disse várias e várias vezes, eu vim de uma escola fraca. Então eu realmente não achava que eu ia conseguir passar. Entendeu? Então o meu primeiro plano foi outro. Então assim, pô, a minha história eu juntei o dinheiro para comprar uma moto. Eu queria alguma coisa para fazer meus corres, para ajudar no dia a dia, assim como eu já fazia, eu já trabalhava. E eu achei uma moto de um amigo, tá? Um negócio quase fechado. Eu tinha o dinheiro, mas na hora que eu ia fechar com ele, ele desistiu de me vender a moto. E cara, às vezes é assim, Deus age certo, tudo no momento certo. E assim, naquele momento ali, eu me vi perdido. Eu falei, pô, não consegui. E eu acordei. Eu falei, pô, e se não for para eu fazer isso? Deu errado e me mostrou o caminho certo, porque foi aí onde eu pensei, pô, cara, eu tenho que fazer o concurso, tenho que acordar para minha vida. Esse trabalho aqui não é para mim. Eu fazia dinheiro, mas às vezes chegava lá, chovia, a semana inteira eu já não podia trabalhar, entendeu? Então não era uma estabilidade, exatamente o que eu tenho falado nessa live para vocês. A estabilidade é a principal, dos principais motivos, fora os outros, tá? Então assim, pô, eu parei para pensar, tem esse lance do concurso militar, vou dar uma chance para isso. Mas naquele momento ainda com muito medo, com muita dúvida. E aí, muita insegurança, foi onde eu decidi realmente tentar. Então eu falei, pô, vou pegar todo esse dinheiro da moto e vou investir nesse concurso. Só que eu tenho uma chance só. E aí eu coloquei meu dinheiro todo, apostei no Progressão. Então vamos embora, tá? E aí, no Progressão, em 4 meses depois, eu me vi aprovado, passando num dos maiores concursos que o pessoal mais quer passar. Pô, passei na Fuzileiro Naval, passei na IAM, pouco tempo depois eu passei na EA, tudo isso em pouco tempo. Então assim, depois eu passei na IFOM, passei no Bombeiro. No total, eu passei em 12 concursos, em 6 concursos diferentes. Tudo isso, lembrando, com 21 anos. Então quero lembrar para vocês que também pode, independente da sua idade, como eu disse 1 milhão de vezes, independente de onde você veio, tá? E quando eu conto isso, tem muita gente que pensa, pô, o cara é um gênio, o cara sabe muito. No começo, cara, eu era tão bom quanto vocês são hoje. Vocês que estão começando a estudar, que vieram de escola fraca, enfim. Eu era tão bom quanto vocês.
A minha base era tão fraca quanto a de vocês. Então hoje eu sei matemática e antes eu não sabia nem fazer a conta de cabeça, eu não sabia nem escrever direito. Parecia impossível, mas virou possível e real, principalmente quando a gente começa. A partir do momento que eu tomei aquela atitude de falar, não, vamos tentar. E aí foi onde começou. Então assim, pode também virar real para você, porque eu não vi o improvável acontecer só comigo. Não foi só comigo. Hoje na minha turma, na minha formação, muita gente foi aprovada da mesma forma. Muita gente. Eu vi acontecer com outros amigos que trabalhavam, que odiavam português, que odiavam matemática, que odiavam física, história e geografia, que não entendia nada. E assim, graças a Deus também eu pude ajudar pessoas a ser aprovado, inclusive. Mas sabe como é que tudo isso começou? Que é onde eu quero entrar com vocês, como eu já falei 1000 vezes aqui nessa live, na minha primeira aprovação. Então assim, quando eu vi o meu nome na lista de aprovados, eu percebi, cara, eu posso muito mais, então vamos tentar, vamos pra cima. E talvez hoje, você ouvindo a minha história, você pense que você também não pode. Talvez ache que todo mundo pode, menos você. E era o que eu enxergava. Eu sentava numa cadeira e eu olhava pro lado e falava, pô, esse cara é bom, esse cara vai passar. Pelo contrário, eu passava e talvez algumas pessoas que eu achava que sabia mais que eu não. Então assim, tudo é o jeito de fazer a prova, o jeito de estudar. E cara, confie em você. Talvez você ache que falta inteligência, falta recurso, tempo. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa. Antes de ser fácil, você tem que entender que vai ser muito difícil. Então assim, cara, antes de aprender matemática foi muito difícil, antes de aprender português foi muito difícil, antes de entender uma coisa aleatória que é uma oração subordinada, foi muito difícil. Principalmente português para mim foi muito difícil e eu me vi gabaritando português e outras provas. Uma coisa que para mim era muito difícil, muita dificuldade, passou a ser uma matéria que me ajudava em outros concursos, já que eu gabaritava. Então assim, e eu tenho certeza que você também pode chegar lá. E eu acredito em você, porque um dia eu já estive no seu lugar. Agora eu quero te fazer uma pergunta e comenta aí no chat. Você acredita em você mesmo para conquistar isso tudo aqui? Você acredita em você? Então se faça essa pergunta, se olhe no espelho, se faça essa pergunta. Vocês que estão com a anotação agora, com um bloco de um papel, uma caneta, anota. Eu acredito em mim mesmo? Será que eu acredito em mim? Cara, acredite, porque é uma linha muito tênue entre não acreditar e ser aprovado e passar em um concurso. É uma linha muito tênue, é questão de pouco tempo, pouquíssimo, principalmente se você acreditar em você e fizer de tudo para isso. Porque hoje, inclusive, eu vou te mostrar como você vai ser aprovado. Eu quero saber se vocês estão preparados. Comenta aí agora, você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir o que eu tenho a dizer? Você está preparado para prestar bastante atenção no que eu tenho a dizer? Então vamos embora, vem comigo. Mas antes eu preciso da sua atenção aqui. Então atenção pessoal, antes de você saber os segredos da aprovação, você precisa primeiro conhecer o seu concurso. Você precisa saber as datas, você precisa saber várias coisas relativas ao edital. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Beleza? Eu vou começar falando aqui sobre o salário, tá? A diferença do salário da ESA, da SpaceX e também da ESA Saúde. Então, um terceiro sargento hoje, ele recebe um auxílio durante a formação, que a gente chama de ajuda de custo, tá? A gente não chama isso de salário durante a formação. Ele hoje, na data atual, ele é aproximadamente R$ 1.400, sendo o soldo quando o camarada se forma indo para 3.997, aproximadamente isso. Enquanto na SpaceX, um segundo tenente, recém-formado, ele tem também o auxílio durante o curso de R$ 1.400, ele também é aluno, então isso não muda, de aproximadamente R$ 1.400, e o soldo base, tá? Quando ele é formado, é de aproximadamente R$ 7.607. A ESA Saúde e a ESA é a mesma coisa, tá? O soldo não muda, tanto como aluno, tanto como sargento formado. Vamos falar sobre a data, que é uma coisa muito importante, tá? A ESA e a ESA Saúde, a gente tem as datas de inscrições do dia 31/3 ao dia 18/5 e a prova acontecendo no dia 28/9. Enquanto a SpaceX, a inscrição ela começa dia 25/3, tá? Já começou, a 9/5. E a prova acontece em 2 dias, tá? 13/9 a 14/9. Então preste muito bem atenção nessas datas e não perca, beleza?
E as vagas, agora vamos falar sobre as vagas desses dois concursos, tá? A ESA, a gente vai ter 910 vagas para o segmento masculino e 105 vagas para o segmento feminino. Enquanto na saúde a gente vai ter 80 vagas e música um total de 30, tá bom? Enquanto a SpaceX a gente tem menos vagas. Então a gente vai ter no masculino 400 vagas e no feminino 40, tá bom? A idade, agora vamos falar sobre a idade da ESA. Então presta atenção nisso, porque a idade ela é diferente dos dois concursos, tá? Na verdade, dos dois concursos e das três coisas que a gente está falando, tá? A ESA é no mínimo 17 e no máximo 24 anos, tá? Esse 24 anos é muito importante você entender que é no seu ano de matrícula, não é no ano que você vai fazer a prova, tá bom? A SpaceX é no mínimo 17 e no máximo 22 anos, enquanto a ESA Saúde, um mínimo 17 e o máximo 26 anos, então você ganha 2 anos a mais ali para poder fazer a prova. Lembrando e repetindo, isso é muito importante você saber, que essa data final, tanto 24 da ESA normal, 22 da SpaceX e os 26 anos da ESA Saúde, ele é computado só no final, tá? Depois que você faz a prova, no ano seguinte, você entra, é nesse ano que ele conta. Então você tem que ter 26 anos no máximo até este ano, tá? A formação, como é que você tem que estar, tá? Para poder fazer a ESA. Você tem que ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. Enquanto a SpaceX a mesma coisa, e a diferença da ESA Saúde é que você tem que ter concluído, tá, o curso de técnico de enfermagem. Lembrando, é o curso técnico de enfermagem, não é a faculdade de enfermagem. Muita gente tem dúvida em relação a isso, por isso que eu repeti 2 vezes, beleza? Vamos falar agora sobre a prova, tá? A quantidade de questões de cada uma dessas três, porque são diferentes. Presta bem atenção. Na matemática da ESA geral, a gente vai ter 14 questões, português 14 questões, geografia e história 12 questões, tá? As duas, cada uma contendo 6. O inglês a gente vai ter 10 e ela vai ter redação, beleza? Na SpaceX, a gente vai ter 2 dias de prova, tá? Como dito anteriormente. No primeiro dia de prova da SpaceX eu vou ter 20 questões de português, física eu vou ter 12, química 12 e a redação nesse primeiro dia. Já no segundo dia de prova, que é o dia seguinte, a gente vai ter matemática 20 questões, geografia 12 questões, história 12 e inglês também 12. Vamos pular agora, tá? Para essa saúde, porque também é diferente. Então preste bastante atenção. A matemática a gente vai ter 10 questões, tá? Diminui 4. Português a gente vai ter 10 questões. Geografia e história 8, contendo 4 em cada, também diminui. Em inglês a gente vai ter 10, é a mesma coisa da ESA geral. E na saúde, que é o diferencial, nós vamos ter 12 questões de saúde, matéria específica. E também a redação vai ter na saúde, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre uma coisa muito importante que é o TAF, tá? Eu vou comentar uma vez só porque os índices são os mesmos, tá? Nas 3 diferenças que a gente está falando. A corrida, 12 minutos para todos os sexos, porém muda a quantidade de quilômetros que você vai correr. Então, para o masculino nós temos 2.450 metros, enquanto para o feminino 2.100. Fechou? Barra fixa, o masculino vai fazer 3 repetições, enquanto isso o feminino faz somente uma. Flexão de braço são 21 repetições para o sexo masculino, enquanto no feminino 12 repetições. No abdominal, nós temos 30 repetições para o sexo masculino e 27 repetições para o sexo feminino. Sargento, será que eu consigo? Sargento, eu não treino muito bem. Será que eu vou conseguir fazer isso no dia da prova, no dia do teste físico? Fica tranquilo, tá? Porque você que não treina, você que só estuda e não treina, você vai ter um tempo hábil para poder conseguir fazer, tá? Até porque você vai terminar a prova ali em setembro e alguns meses depois é que tem o TAF e as outras etapas, tá bom? Então fica tranquilo, você vai ter pelo menos mais de 4, 5 meses para poder treinar e você vai conseguir passar sim. Lembrando uma informação muito importante, nessas 3 provas, o TAF, se você não passar em nenhum dessas coisas que eu comentei aqui agora, você tem direito a fazer uma segunda chance, tá? Alguns minutos depois, só a corrida que você só pode fazer 24 horas depois, beleza? Agora eu vou falar sobre os 3 segredos da aprovação. Presta bastante atenção nisso, porque esse é realmente o bizu para você ser aprovado, tá bom? Porque muitas pessoas, elas estudam bastante e elas não conseguem passar justamente por isso.
enquanto outras pessoas estudam no tempo curto que tem, só que da forma correta, e dessa forma elas conseguem passar antes, beleza? Vamos para o primeiro segredo, presta bastante atenção, vamos para o primeiro segredo. O primeiro segredo de aprovação que você tem que entender e que é muito importante é o da concorrência real, tá? Nem sempre você vai disputar com todas as pessoas que esses cursos falam que você está disputando. Tem concurso que tem 100 candidatos vaga, tem concurso que tem 150, 200 candidatos vaga, mas você precisa entender a concorrência real. Sargento, o que significa a concorrência real? O número exato ou aproximado de pessoas que você realmente está disputando. Quer um exemplo? Na ESA de 2022 a gente tinha, por exemplo, em número, 93 pessoas disputando a cada uma vaga. Só que a gente tem um estudo que diz que de 30 a 35% dessas pessoas, elas nem mesmo vão fazer a prova. Você tem ideia de que 30 a 35% de todas essas pessoas, o que equivale tecnicamente a 100 mil pessoas fazendo a prova para 1.200 vagas. Você tem ideia de que 30 mil pessoas, elas nem vão fazer a prova, elas pagam a prova, dão dinheiro para o exército, mas elas nem vão fazer essa prova? Muito mais do que isso, de 50% a 55% desse total são eliminados. Então a gente tem de 93 pessoas já diminuindo, primeiro de 30 a 35% que nem vai fazer a prova, para 60 pessoas por vaga. Depois a gente tem muito mais que isso, de 50% a 55% de pessoas eliminadas. Ou seja, como assim, sargento? Pessoas eliminadas, pessoas que nem conseguem fazer a média ou elas zeram alguma prova. Então não adianta o camarada ir muito bem em todas as questões e em uma ela zerar, ela está eliminada. Então de 60 pessoas a gente já diminui isso praticamente para 40, tá? Se a gente for ver o total. E 10 a 15% de pessoas fazem menor, e de 10 a 15% das pessoas, elas fizeram menos que a nota de corte. Então, além das eliminadas, além das pessoas que não vão fazer a prova, tem as pessoas que elas não conseguem fazer a nota de corte daquela matéria. E aí elas também são eliminadas. Sobrando assim, dessas 93 pessoas, de 5 a 10% que realmente tem chance de ser aprovado. E você está entre eles. Você tem uma chance real de ser aprovado. Você está competindo de 5 a 10 pessoas. Então isso aumenta muito a sua chance. Pense dessa forma. O segundo segredo que eu vou te falar é um dos segredos que, para mim, se não for o mais importante, é um dos mais importantes que tem para quem quer passar um pouco mais rápido, para quem quer realmente passar também, tá? É você focar no que realmente importa. A gente se vê muitas vezes estudando uma matéria que quase nunca cai, ou não focando em uma base que cai o tempo inteiro na minha prova. Ó, finge que isso aqui, esse quadrado com essas bolinhas, são as matérias do seu edital, tá? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a prova, não tá na mesma proporção que a prova, é só um exemplo. Enquanto esse outro aqui, ele simula a quantidade de questão das suas provas. É só para a gente fazer um comparativo do que tem na prova e do que realmente tem no edital. Você pode observar aqui, e isso acontece em praticamente quase todos os concursos, tá? Que a gente vai usar uma parte mínima do edital e ele sozinho gera a maior parte da minha prova, tá bom? Exemplo, fração. Você está na matemática e você vai fazer uma questão de fração. Você vai usar um assunto do edital. Se você for fazer uma questão, por exemplo, de matrizes, você vai usar também a fração. Então você acabou de usar uma pequena parte do edital em duas questões, tá? E isso acontece o tempo inteiro. Você pode comparar aqui o número de coisas que a gente tem no edital e sozinho isso aqui gera 60% da nossa prova, tá? De questões da nossa prova. E você também tem que entender que o contrário também é verdade. Então há muitos assuntos no edital que vai cair pouco na sua prova. Então você tem que entender e aprender a estudar o que realmente cai, o que realmente importa. É isso que diferencia, tá? Uma pessoa que passa rápido e uma pessoa que fica 2, 3, 4 anos estudando a mesma coisa. Por quê? Porque ela não aprende o que realmente vai cair na prova. Ela se prende muito em aprender todo o edital. E se perde ao invés de estar aprendendo só a base, tá? A base você tem que entender que são as coisas mais importantes da tua prova. Então, em várias questões você vai ver que vai cair somente a base e você vai precisar saber muito dela para poder fazer a prova, beleza? Então, você precisa focar no que cai, você precisa focar na base.
O terceiro segredo que eu quero te contar é para você estudar de forma correta, tá? Essa pirâmide, ela me diz que quando a gente está lendo, por exemplo, se eu leio um livro de 10 páginas, isso quer dizer que eu vou absorver 10% dessas páginas, o que equivale a uma página. Se eu pegar esse mesmo livro e ouvi-lo em forma de podcast, por exemplo, 10 minutos desse áudio, o equivale ao que eu vou absorver 20% desse áudio. E quando eu observo alguma coisa, por exemplo, isso que a gente está vendo, um gráfico, tá? Sem lê-lo, só observando um gráfico, eu vou observar 30% dele, porque aquilo ali vai estar na minha memória, eu vou aprender um pouco mais. Quando a gente ouve e vê ao mesmo tempo, a gente consegue absorver 50% daquilo. E agora eu vou pular para a parte que eu acho mais importante de todas, que chama-se aprendizagem passiva. Quando a gente fala com alguém sobre aquilo que a gente está estudando, tá aí a importância de você estudar com outras pessoas, de você estudar em um curso, seja ele online, tá tendo um grupo de pessoas estudando ao mesmo tempo, ou presencial, tendo uma sala de estudos e debater sobre aquele assunto, a gente absorve cerca de 70% daquela matéria. Então, você pula muito das coisas que a gente já falou antes. Quando a gente faz alguma coisa, exemplo, não basta só eu discutir, não basta só eu ver um vídeo, não basta só eu assistir uma aula, não basta só eu escrever, não basta eu ficar repetindo comigo mesmo, se eu não faço o exercício. Então, quando a gente faz aquilo ali, quando a gente pratica, a gente absorve cerca de 80% daquele conteúdo. E melhor ainda, quando a gente ensina aos outros, que vem muito com o que a gente discute, debater sobre o assunto ou ensinar, a gente repetir aquilo ali, e inclusive muitas das vezes eu utilizei isso, matérias que eu não tinha entendido muito bem, o professor explicando no quadro, quando eu tentava passar isso para uma outra pessoa, para mim fazia sentido. E isso equivale a cerca de 95%. Então a gente consegue absorver 95% desse conteúdo quando a gente consegue ensinar esse conteúdo para alguém. Então assim, você que estuda numa sala de estudos, num curso preparatório, você que tem um grupo de amigos que você consegue ajudá-los a poder fazer aquela questão, ajudá-los a poder entender aquela questão, saiba que você está aprendendo muito mais do que tudo aquilo que a gente já falou antes, tá? Você só ler, você está aprendendo muito mais ensinando. Você só observar, você está aprendendo muito mais quando você está fazendo. Você só ver e ouvir, você está aprendendo muito mais quando discute com alguém. Eu fazia esse tempo todo nos cursos, eu gostava muito de ajudar, principalmente. Tinha dia que eu fechava o meu livro para poder passar um dia ajudando alguém. E aí isso não estava ajudando nem, além de estar ajudando a pessoa, estava também me ajudando. Então é muito importante que você tenha esse tipo, tá, de atitude, esse tipo de estudos. Então saiba que esse terceiro segredo é, para mim, o mais importante de todos eles. É onde você realmente vai aprender, você vai chegar na prova, não tem como, cara, você esquecer, você absorve realmente esse conteúdo. Quando você ensina alguém, quando você discute com alguém, quando você debate esse assunto com alguém e quando você faz propriamente o exercício, que inclusive é uma coisa que eu fazia o tempo inteiro do meu estudo, era ou estar ensinando alguém, ou estar fazendo exercício para alguém, ou estar sentado do lado de alguém discutindo sobre isso no momento do café. Então assim, é muito importante, tenha essa consciência, tá? De que você vai absorver muito mais o conteúdo dessa forma. Agora a gente chegou num ponto que a gente já aprendeu, tá? Mas tem uma coisa muito mais importante do que realmente aprender, que é você memorizar, que é você guardar aquilo ali na sua cabeça para quando você chegar na hora da prova e você conseguir fazer aquela questão, tá? Então não adianta você aprender se você não guarda esse assunto na cabeça. Não adianta você fechar um edital, tá, de várias matérias, se você na hora da prova você vai esquecer, vai dar aquele famoso branco na sua cabeça em relação àquele assunto. Sargento, como é que eu faço para memorizar essa coisa na minha cabeça? Como é que eu faço para deixar isso na minha cabeça o maior tempo possível? Revisão. Revisão é a palavra-chave. Você precisa fazer revisões durante todo o seu período de estudo. Você precisa rever diversos assuntos várias vezes, tá? Durante horas depois do estudo, dias depois do estudo, semanas depois do estudo, meses depois do estudo. Dessa forma você vai chegar na sua prova e você vai conseguir se lembrar, tá, desse conteúdo. Você pode observar nessa linha azul um pouco mais escura, que é um camarada que ele aprendeu, tá, mas ele foi esquecendo durante o tempo. Então a gente consegue ver ali
que nos primeiros 10 minutos ele ainda sabia questão de 50% do conteúdo, e lá depois de um mês ele já sabia menos que 10% do conteúdo, diferente do camarada que ele revisou esse conteúdo horas depois. Você consegue perceber que nos mesmos 10 minutos, nas mesmas 24 horas, ele tem uma porcentagem de retenção muito maior. Isso mostra o mesmo camarada que ele revisou 24 horas depois, o camarada que revisou uma semana depois, o camarada que revisou um mês ou meses depois, a gente consegue perceber que ele já não perde mais isso que está na cabeça dele. Essa porcentagem, tá, de retenção, ela já não sai mais da cabeça dele. Então, isso significa que ele realmente conseguiu estudar, por mais que isso ele tenha, entre aspas, perdido um pouco mais de tempo no estudo. Só que realmente ele aprendeu e ele conseguiu memorizar esse assunto. Tem muita gente que fecha o edital, vou repetir isso, que é muito importante. O camarada fechou o edital, ele fez lá, tem 100 assuntos nos editais, ele fez os 100, sem revisar. Não adianta, porque ele vai chegar na prova, provavelmente ele lembre só daqueles conteúdos finais que ele estudou, porque foi um mês atrás, foi 10 dias atrás, uma semana atrás, ele ainda sabe e ele ainda... Detalhe, ele não vai saber 100% desse conteúdo. Provavelmente ele saiba 30% desse conteúdo. Ele vai conseguir fazer aquelas questões ali, provavelmente. Mas todo o conteúdo que ele estudou antes ficou para trás e ele acabou esquecendo. Outra coisa muito importante, inclusive eu já conversei isso com diversas pessoas, eu usei isso no meu estudo. Por que a revisão é importante? Porque como é que eu foco, tá? Para poder estudar. Eu não foco em fechar o edital. Eu foco em realmente aprender e guardar aquilo ali na minha cabeça. Porque pensa numa situação, você está estudando, aí você fechou o edital, show de bola, parabéns para você por ter fechado o edital. Cheguei no dia da prova, fiz a prova, não passei. Quando você for estudar de novo, porque você não vai desistir, você vai tentar mais uma vez, você vai ter na tua cabeça 10% de todas as matérias que você estudou. Agora pensa numa situação onde você consegue fechar apenas 70% do seu edital, porque você perdeu, entre aspas, um momento revisando aquele conteúdo. Pode apostar que mesmo que você não passe, você vai voltar a estudar de novo e você vai saber no mínimo, de 50% a 70% de todas aquelas matérias, das 70 do edital, que você estudou. Ah, Sérgio, mas isso faz a diferença? Obviamente, sabe por quê? Porque na próxima prova você está muito mais preparado. Na próxima prova você vai conseguir fechar aqueles 30% do edital que sobrava e ainda você vai ter revisado aquele conteúdo que estava de 50% a 70% na tua cabeça. Então, por isso é muito importante a revisão, mesmo que, vou repetir mais uma vez, porque tem muita gente que acha que revisar é perder tempo no estudo, tá? Você vai perder tempo, você vai estar atrasando uma outra matéria, mas é extremamente importante você revisar horas depois, dias depois, semanas depois e meses depois para você chegar na sua prova e não dar aquele famoso branco na tua cabeça e você conseguir efetivamente, né, fazer a questão de forma que você, assim como você sabia naquele dia que você estudou, beleza? E só com essas informações eu sei que você tem chances reais de ser aprovado. Porém, você pode fazer isso sozinho ou você pode fazer isso sendo guiado. Então, se você quer dar um passo adiante, tá? Estudar com quem me ajudou a conquistar cerca de 12 aprovações, tudo isso apenas com 21 anos de idade, você precisa conhecer o Progressão e o nosso preparatório para ESA e SpaceX Online, o mesmo preparatório que aprovou mais de 4.000 pessoas só para a ESA e mais de 400 pessoas, quase uma turma inteira, para a SpaceX. E agora eu vou te mostrar tudo que você vai levar ao se inscrever. Primeiro, você vai ter acesso a videoaulas já atualizadas de acordo com o edital de 2025, cobrindo todo o assunto do edital, tudo explicado passo a passo, com linguagem simples e focado em quem realmente precisa aprender do zero, assim como eu aprendi, tá? Depois você vai receber trilhas de estudo organizado por matéria, português, matemática, história, geografia, física, química, inglês, redação, tudo com sequência lógica do básico ao avançado, porque isso é extremamente importante. Lembrando que a gente também tem um curso para você que é da saúde, tá? Que cobre todo o edital. E a gente também preparou um calendário para você de aulas ao vivo e exclusivo da reta final dessa prova. Essas aulas são estratégicas, com foco nos temas que mais caem e nas revisões que realmente funcionam. Tudo que a gente acabou de falar acima, tá bom? E é muito importante, faz parte dos segredos das aprovações. Você vai fazer simulados parciais por matérias, simuladores completos com correção em vídeo feito por professores com mais de 20 anos de ESA, vai receber apostilas de progressão e materiais teóricos, tudo isso em PDF, organizados capítulos por capítulo, e mais de 3.000 exercícios separados por níveis,
de fixação, aprofundamento de questões da banca e ainda com pacote de todas as provas anteriores desde 2010. Para você treinar e ver principalmente o quanto você evoluiu. Além disso, você vai ter acesso a um canal privado de dúvidas, onde você pode perguntar diretamente aos professores. Vai participar de salas de estudo de vídeo, de um grupo exclusivo no WhatsApp da turma, vai contar com o apoio diário dos parceiros do aluno, que te acompanham pelo WhatsApp com suporte técnico, emocional, motivacional. Também, para fechar com chave de ouro, você vai participar de mentorias ao vivo comigo e ex-alunos aprovados, além de simulados inéditos corrigidos ao vivo pelos nossos professores totalmente especialistas, tá? Agora para e pensa um pouco comigo. Se você for estudar tudo isso de forma presencial em um cursinho tradicional, você sabe quanto? Você tem ideia de quanto isso sairia? Só de mensalidade, tá? Passei por isso. Você pagaria entre 300 e 500 reais por mês, tá bom? E em um ano isso daria cerca de 4 mil reais. E olha que a maioria desses cursos nem oferece metade do que você vai receber aqui com a gente. Fora isso, você tem transporte público todo dia, alimentação fora de casa, tempo perdido no deslocamento, que você poderia estar usufruindo desse tempo para poder estudar. E o pior de tudo, muitas vezes a aula acontece no ritmo da turma e não do seu. Às vezes você pode estar um pouco atrasado, tá? E se sentir muito mais atrasado em relação a isso. Agora você junta isso com simulados pagos à parte, apostilas que você teria que comprar separadamente, nenhum suporte se você faltar ou ficar com dúvida. Se você somar tudo isso, estudar país do jeito tradicional, sairia mais ou menos uns 5 mil reais por mês. Mas hoje você não vai pagar nem 10% disso, tá? Você vai ter acesso imediato a todo o programa, com muito mais liberdade, mais estrutura, mais acompanhamento e por um valor que cabe na sua realidade, tá bom? Agora você para e pensa. Quanto vale ser aprovado no concurso dos teus sonhos? Quanto custaria conquistar uma vaga vitalícia nas Forças Armadas? Imagine, tempo inteiro, a vida inteira, com estabilidade, plano de carreira, moradia gratuita, um salário inicial acima de 5 mil reais por mês. Quanto vale você poder olhar para os seus pais, para os seus amigos ou até para você mesmo no espelho e dizer com orgulho, dessa vez eu realmente consegui. Se você fosse tentar isso sozinho ou por um curso presencial que fosse, você pagaria fácil mais de 4 mil reais por ano. E você ainda teria que arcar com transporte, lanche, apostila, simulado, sem contar o tempo perdido que você vai levar indo e voltando. Mas hoje não, você vai pagar nem perto disso, tá bom? O preço normal do plano anual do nosso preparatório para a ESA é 12 vezes de R$ 59,90. E mesmo esse valor já seria extremamente acessível diante de tudo que você vai receber, tá? Só que exclusivamente hoje isso, tá? Até 24 horas você garante o acesso completo de tudo que eu te falei agora, apenas por 12 de R$ 39,90. Menos de R$ 1,40 por dia para você transformar a sua vida por inteiro. E ao se inscrever, você vai receber preparação completa para 3 concursos militares: ESA Geral e Aviação, ESA Saúde e a SpaceX. Todo o conteúdo atualizado conforme o edital 2025, tá? Aulas gravadas, aulas ao vivo, trilhas de estudos completas, mais de 3.300 exercícios com correção em vídeo, simulados parciais, simuladores com correção passo a passo, canal de dúvida direto com o professor, suporte diário no WhatsApp com os parceiros do aluno, mentorias ao vivo com a Sargento Carol Bayer, ex-alunos aprovados. E só quem garantir a vaga hoje vai receber esse bônus exclusivo, tá? O primeiro bônus que eu vou te contar é uma mentoria comigo, tá? Sargento Emerson. Eu fui aprovado, só para você saber, em 6 concursos militares. E nessa mentoria eu vou te mostrar pessoalmente, passo a passo, como você vai usar a sua rotina, a sua cabeça e o nosso material para conquistar a sua vaga e realizar os seus sonhos, beleza? Mas atenção, tá? Porque essa mentoria é exclusiva apenas para os 10 primeiros inscritos. E segundo, é o seguro aprovação. A gente não vai te deixar na mão, tá? Se você não for aprovado esse ano, você estuda no que vem de graça, sem pagar nada a mais. E sem letrinha miúda, não tem nada no contrato, tem nada. E o seu acesso continua ativo até você passar. Não tem coisa melhor que isso. E essa é a melhor oferta que já fizemos. Mas ela é válida por tempo limitado, tá? E amanhã vai ficar muito mais caro. Se você quer mudar de vida, se você quer sua estabilidade assim como eu tenho, se você quer ser aprovado, essa é a sua chance. E para garantir a sua vaga, tá? Toque no link que a gente mandou para você no chat e faça sua inscrição e garanta já a sua vaga na minha mentoria, só para os primeiros 10. E para deixar sua decisão ainda mais fácil, você tem 7 dias de garantia incondicional, beleza? Se por qualquer motivo, seja lá qual for, você achar que o programa não é para você, se você não se adaptou, é só você pedir o cancelamento desse prazo e a gente devolve os 100% do seu investimento.
beleza? Sem letra miúda, sem preocupação. Eu boto o meu peito no rolo para isso, tá? Sem pergunta, sem complicação. E a verdade é que a sua vaga no Exército, ela já está sendo disputada nesse exato momento. Alguém vai conquistar essa vaga. E a pergunta é, vai ser você ou vai ser outra pessoa? Se você quer mudar de vida, sair dessa rotina cansativa, ter orgulho da sua carreira, garantir a sua estabilidade de verdade, essa é a sua hora. Toca no link que a nossa equipe mandou no chat e a gente se vê aqui dentro, beleza? Agora você tem 3 escolhas. O primeiro é ignorar tudo que eu te mostrei até esse momento. Fecha essa página, segue sua vida como ela está e torce para que de alguma forma a aprovação venha sozinha, beleza? Mas a gente vai ser honesto, tá? Se nada mudar, os resultados também não vão mudar. A segunda escolha é você tentar fazer de tudo por conta própria. Junta apostila aqui, vídeo ali, dica de um lado, resumido do outro, o que mais tem. Pode até funcionar, tá? Mas vai te custar muito mais tempo, muito mais energia, ansiedade. Talvez no fim você descubra que ficou pelo caminho como tantos outros, muita gente inclusive que eu conheço, e você não vai conseguir passar. E a terceira escolha é a que os aprovados realmente escolhem, é a decisão que eu tomei. Toca no link, tá? Que a gente mandou no chat e garanta já o nosso preparatório. Estude com quem já aprovou mais de 4.452 alunos na ESA e finalmente você vai ter acesso ao método, ao time e ao suporte que vai te levar até a farda e que me ajudou a me trazer tudo isso aqui. Beleza? Agora a escolha é sua, mas se você ainda está aqui é porque quer mais da sua vida. Então faz o que precisa ser feito, clica agora no link e vem com a gente. Essa pode ser a decisão que vai mudar tudo, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui no chat, pode mandar, porque a nossa equipe está de olho, beleza? E eu também vou responder as principais perguntas aqui ao vivo, tranquilo? Já vou começar com algumas perguntas que a gente recebe todos os dias. Ah, sargento, eu nunca estudei para concurso, esse programa serve para mim? É óbvio que serve, pô. Na verdade, esse programa foi feito exatamente para quem está começando do zero. Você vai seguir um trilho, tá? Passo a passo, com tudo explicado, tudo no seu ritmo, inclusive. Mesmo que você tenha saído da escola há anos, dá para acompanhar tranquilo, beleza? Ah, sargento, esse curso é só para ESA? Não. No nosso plano anual, você já vai ter acesso completo também para a ESA, área de saúde e para a SpaceX, ou seja, você vai se preparar para 3 concursos diferentes com um único acesso, fechou? Inclusive, os conteúdos em comum são todos reaproveitados na trilha de cada uma dessas provas. Sargento, eu vou conseguir tirar as dúvidas com os professores? É óbvio que vai. No plano anual, você tem direito ao canal privado de dúvidas, onde você pode perguntar diretamente aos professores do Progressão. E é literalmente como ter um professor no bolso, do teu lado ali, o tempo inteiro. Sargento, se eu não passar esse ano, será que eu vou perder o acesso? Essa pergunta é boa, tá? Muita gente inclusive faz. Você não vai perder o teu acesso. Se você entrar agora no plano anual, você vai ganhar um bônus exclusivo e o acesso estendido até 2026. Ou seja, tu vai continuar estudando com a gente até passar, sem pagar nada a mais por isso. Sargento, tem garantia? Com certeza, óbvio que tem garantia, a gente não ia deixar vocês na mão. Você tem 7 dias para testar tudo que tem dentro da nossa plataforma. E se você não gostar, você pede devolução, só pedir. Se você achar que não for para você, sargento, não me adaptei, não gostei, pede o cancelamento, a gente devolve 100% do seu valor investido, sem burocracia nenhuma, tá? E sem pegadinha. E provavelmente você agora deve estar se perguntando, faço isso, não faço isso? Cara, quando eu decidi que eu ia fazer um curso preparatório, que eu ia mudar a minha vida, foi assim também, tá? Eu tinha dúvidas, eu vou contar pra vocês, poucas pessoas sabem dessa história. Eu tinha juntado dinheiro para comprar uma moto, na verdade eu não queria fazer curso nenhum, eu ainda não pensava dessa forma. Acabou que a pessoa que ia me vender a moto, ela desistiu de vender a moto, e eu me vi com dinheiro na mão, só trabalhando na rua, e dias de chuva, dias de sol. Eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou aproveitar e vou pagar alguma coisa para poder ver se realmente muda minha vida. E foi nesse momento, com mesmo medo que vocês estão sentindo, que eu fui lá e tentei. E pô, hoje eu agradeço por ter tentado, por realmente ter tentado, porque se eu não tivesse tomado essa atitude, eu não teria nada disso aqui que está atrás de mim que vocês estão vendo, nada. Então assim, é muito importante, tá, que você esqueça um pouco desse seu medo, até porque a gente acostuma a perder medo para fazer coisas que não somam muito a nossa vida. Por que a gente não perde o nosso medo para mudar de vida, tá bom? Então tente, saia do zero, tá? Saia da inércia e tente. E se você já comprou, já manda tua mensagem aí no chat, tá bom? Falando que comprou, beleza? Pra gente poder ver.
Pera aí, alguém falou no chat que se o curso serve para quem trabalha o dia todo, né? Cara, excelente pergunta. Tem muita gente que trabalha, que eu conheci, e a resposta é sim, pode ter certeza. É óbvio que serve para quem trabalha também. É óbvio que serve para quem saiu do zero. Inclusive, eu separei para vocês um vídeo, tá, de um amigo que estudava e trabalhava, foi aprovado e hoje serve aqui em Brasília comigo. Olha só a história desse cara. Solta o vídeo aí, equipe. Fala rapaziada, beleza? Eu sou o terceiro Santa Pris, trabalho juntamente com o Santo Emerson aí. Vim passar um pouco da minha ideia para vocês, que é sim possível trabalhar e estudar. Fiz isso durante 2 anos da minha vida. Pô, trabalhava ali, horário comercial normal, e estudava depois o expediente, normal. Final de semana dedicava aos estudos. Pô, comecei do zero, matemática, português, meu ensino médio foi muito fraco, então tipo, tive que correr atrás. Eu falo que o estudo para o concurso da ESA não foi só para ESA, mas foi, no meu caso, para minha vida, porque eu tive a base muito fraca. Sou do interior, então o nível do ensino médio é um pouco menor. Pô, trabalhava, como eu disse, trabalhava horário comercial, às vezes sábado, mas geralmente segunda a sexta. Chegando em casa, moía no papiro. Primeiro ano não passei, 36 questões. No segundo foquei mais em exercício, já tinha fechado o edital. E pô, foi o diferencial para mim, focar em exercício. Acabei passando no segundo ano, tranquilo, ali bem classificado. Foi pra minha primeira opção, que foi Campo Grande. Então, tipo, queria falar para vocês que, pô, é possível sim. Trabalhava, comecei do zero, várias matérias. A única que eu me garantia era inglês. Mas, pô, trabalhava, comecei português, matemática do zero. Pô, matemática era muito barro mesmo. Consegui me dedicar, pô, papirei pra caramba, fiz várias questões e hoje eu consegui. Hoje eu tô aí formado, acabei de sair da escola de sargento de logística da SLOG, então tô tranquilo. É possível sim, é capaz, não desista, uma hora vai conseguir, uma hora vai chegar. Costumo dizer que a ESA é mais persistência, né? O camarada pode chegar bem bem preparado, mas eu acho que é mais persistência. Cara, as aulas são gravadas e você pode assistir no seu tempo, de manhã, à noite, no final de semana, quando der. Então, assim, não tem desculpa. Sargento, eu trabalho de manhã, vê o vídeo à tarde ou à noite. Sargento, eu trabalho à noite, vê o vídeo de manhã ou à tarde. Sargento, eu trabalho à tarde, tem de manhã e à noite. Qualquer momento que você quiser assistir. E outra, ainda tem calendário de revisão e aulas ao vivo da reta final que também ficam gravadas. Então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Dá para se encaixar mesmo com a rotina corrida. Sargento, como é que funciona o pagamento desse curso? Ótima pergunta. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Vamos lá. Você pode pagar no cartão em até 12 vezes. No cartão de crédito em até 12 vezes. E se você quiser à vista, se você quiser acabar com o estudo de uma vez só, você também pode pagar por Pix ou boleto. Só que preste atenção que tem uma diferença. No boleto, o acesso é liberado assim que o pagamento compensar, tá? O pagamento foi confirmado, aí você tem o acesso ao curso. No Pix, o acesso é liberado imediatamente. Então, você pagou por Pix, você já pode usar e acessar na hora que você pagou. Fechou? Sargento, funciona no celular? Eu quero praticidade, facilidade, eu quero poder estudar quero ver videoaula no ônibus indo para o trabalho, no ônibus indo para a escola, para o colégio. Eu quero ver em qualquer lugar. Funciona super bem. A plataforma é adaptada para celular, tablet ou computador. E outra, você pode estudar no ônibus, assim como eu falei, no intervalo do trabalho, no sofá da sala, aonde você estiver, dá para aprender. Então não tem desculpa, como eu venho sempre falando, não existe desculpa. Todas as desculpas que vocês têm, a gente já vem com uma solução, tá? É perfeito e é completo. Sargento, como é que eu vou saber por onde começar? Excelente, tá? Assim que você entrar na plataforma, você já encontra um Comece Por Aqui, que vai te mostrar o caminho exato que você deve seguir. E o que estudar primeiro, onde encontrar simulado, quais aulas priorizar, tudo já pensado para não te deixar perdido. Então você já vai economizar um tempão de tempo e energias que você gastaria procurando, organizando. A gente já vai fazer tudo isso por você, não tem nada mais fácil do que isso. Sargento, o curso também ajuda no TAF?
ajuda, você vai receber dicas específicas do teste de aptidão física, com orientações de treino e preparação, tá? Inclusive de quem está começando agora e não tem. Mas, sargento, o curso também vai me ajudar no TAF? Eu tenho dificuldade. Claro que ajuda. Você vai receber dicas totalmente específicas para o TAF, tá? Com orientações de treino, preparação, inclusive para quem está começando agora e ainda não tem condicionamento físico, assim como eu também não tinha quando comecei, tá? E ajuda, a gente vai te ajudar, pode ter certeza. Bom, agora que todas ou quase todas as suas dúvidas foram sanadas e respondidas, chegou o momento, cara, da sua decisão. Então chegou o momento de você ter a coragem, tá? E a falta do medo, ter a coragem de realmente querer mudar de vida. Você já sabe que o caminho da aprovação existe. Você viu o que te espera do outro lado. Estabilidade, orgulho, respeito, carreira sólida, um salário que muda vidas. Sou a prova disso. Você também viu que não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer isso com a maior facilidade possível. Existe um programa completo, tá? Validado e com mais de 4.000 aprovados. Não tem mais o que a gente dizer. Feito para pessoas comuns conquistarem resultados extraordinários, assim como eu conquistei. Agora só falta você decidir o que você quer da sua vida. Então toca no link aqui no chat, garante já o seu acesso com preço promocional, tá quase de graça, com a preparação completa para ESA Saúde e SpaceX. Você não tem mais para onde ir, você não tem para onde correr, escolhe isso, porque isso vai mudar a sua vida. Você não está comprando só um curso, você está investindo na sua vida. E se por algum motivo você sentir que isso não é para você, que você não se adaptou, respira tranquilo, porque você tem 7 dias para testar com garantia total. Então bora! Vem com a gente, toca no link que a minha equipe mandou e comece hoje, tá? A gente te espera do outro lado, eu te espero aqui desse lado, inclusive, fardado, e foi muito bom te ter aqui, tá? Na Missão Verde Oliva, e eu te vejo na ESA ou na SpaceX. Vem comigo, tamo junto.